Que a paz seja conosco. Nós entramos no último bloco das questões que examinam a lei de adoração. Apenas para que nos posicionemos, Kardec nos havia feito primeiras referências sobre o conhecimento da divindade, num segundo instante sobre a forma de comunicação com esta divindade, e daí o nosso estudo ter se concentrado no último encontro acerca da prece. E hoje, o último bloco de questões nos leva a dois pontos bem interessantes, históricos e, ao mesmo tempo, que reveladores da visão ou das visões que ainda os homens têm acerca da divindade. O primeiro grupo de questões, na verdade são apenas duas, é dedicado ao estudo do politeísmo, cabendo as últimas referências, as últimas questões, para o estudo dos sacrifícios. E embora haja um contexto histórico na questão do politeísmo, o sacrifício, por incrível que possa parecer, ainda é prática adotada nas visões religiosas. Nós veremos, respeitando-as sempre, é importante dizer isto, que os espíritas respeitamos exatamente por sermos reencarnacionistas, o estágio em que cada qual se encontra. Para alguns, adorar a Deus ainda deve ser feito por intermédio de práticas assim. Mas os que já conseguimos entender que adorar a Deus pressupõe algo muito maior do que tais práticas, temos por dever não só divulgar, mas, acima de tudo, vivenciar este nosso conhecimento. 2/3 da humanidade, no presente momento, por incrível que possa parecer, e os dados são provenientes de um estudo desenvolvido por Marcel Detienne, esse estudo está presente na obra Comparações e Incomparações, experiências a serem construídas no campo de vista religioso, publicado em Paris no ano de 2009, a editora Seil. Este nosso autor referenciado escreve o seguinte: 2/3 da humanidade contemporânea são naturalmente politeístas. E isto, diz ele, soa estranho, na medida em que muitos afirmam existir um só Deus. Daí a ideia de imaginar que este Deus, nesta expressão, um só Deus, signifique que não haja o culto a mais de um Deus. Diz ele ainda o seguinte: algumas das religiões modernas são monoteístas, embora dentro deste monoteísmo, às vezes se encontre uma pluralidade de deuses. O Ocidente está sob a proteção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E isto nada mais é do que ver uma multiplicidade onde a unidade deveria ser a regra. Não vou entrar no debate aqui, porque talvez nós devêssemos, em relação a isso, já ter uma concepção muito clara. A colocação desta trindade, ao invés da unidade divina, é fruto, evidentemente, da cultura desenvolvida por nós, os homens que estamos na Terra. Deus, como os Espíritos fazem questão de nos assinalar, de nos ensinar, é único. Único.
E para que pudéssemos começar a entender o que vem a ser Deus, nos deram aquela frase com que Kardec abre o Livro dos Espíritos: a inteligência suprema, a causa primeira. E ponto final. Por mais que Kardec tente se aprofundar, e ele faz isso no Livro dos Espíritos, retoma o tema em A Gênese, os espíritos são reticentes. Falta-lhes a capacidade para entender. E é apenas o progresso que vos permitirá amanhã ter uma ideia do que hoje, às vezes, reduzis à figura de um comerciante, na troca de favores que queremos fazer com a divindade. Portanto, é a evolução que vai nos fazer entender mais lá à frente aquilo que hoje denominamos Deus. Mas, partindo desta visão do Marcel Detienne, uma visão bastante interessante, Kardec volta ao passado, e o faz bem antes dele, evidentemente, para perguntar aos espíritos: por que razão, não obstante ser falsa, a crença politeísta é uma das mais antigas e espalhadas? As duas informações se completam, né? Kardec, no século XIX, diz: é uma falsidade, mas está presente. No século XXI, Detienne nos afirma: 2/3 da humanidade tem esta visão. Por quê? Dizem-nos os espíritos: porque a concepção de um Deus único não poderia existir no homem senão como resultado do desenvolvimento das suas ideias. Incapaz, pela sua ignorância, de conceber um ser imaterial, sem forma determinada, atuando sobre a matéria. Percebam a gravidade da informação e a dificuldade. Um ser imaterial, sem forma, atuando sobre a matéria. O que fez o homem? Passou a atribuir a Deus, ou aos deuses, os atributos, as questões de natureza eminentemente corpórea. Deu-lhe um aspecto. Passou a cultuar as expressões, e foi comum para todos nós, certamente, que aqui na Terra estamos trilhando há milênios, conceber deuses na medida das nossas necessidades, na medida dos nossos temores. Assim, não é difícil conceber e imaginar que no passado cultuamos a chuva. Hoje nós a idolatramos, né? Há governadores, prefeitos, etc., que são devotos da chuva, né? E não vem a hora dela se manifestar em abundância. Devotamos, ou fomos devotos dos raios, do vento, das tempestades, sem contar a multiplicidade de deuses que colocamos no mar, nos ares, e em fases mais avançadas, quando já pensadores chamavam a atenção do homem para a necessidade de se aperfeiçoar esta compreensão, elegemos montes nos quais colocamos criaturas representando eventuais virtudes e vícios. O panteão grego, o panteão romano de deidades, nada mais é do que isto. Lá estão a inteligência, estão a justiça, lá estão o vinho, o adorador do vinho, o que entregava as mensagens celeremente, e por aí afora.
qualquer estudante que tenha se concentrado na história da mitologia greco-romana sabe daquilo que eu estou falando. São concepções humanas, fruto desse nosso processo que os espíritos dizem ser contínuo, porque eles asseguram assim: tudo que o homem não compreendia devia ser obra de uma divindade, de uma potência sobrenatural. Daí crer, ou a crer em tantas potências distintas quanto os efeitos que observava. Mas o que é interessante, e os espíritos deixam isso claro, sempre, durante toda esta trajetória que estamos desenvolvendo, espíritos lúcidos vieram nos chamar a atenção para a mudança de visão. Não é bem assim. Presta atenção a um Deus maior, presta atenção a alguém que concebeu isto tudo, presta atenção e vem o maior de todos os espíritos que já puderam estar na face da terra. Exatamente porque, como nos explica o Espiritismo, foi aquele que presidiu o fenômeno da própria formação da terra, para nos dar numa síntese o que poderíamos entender como Deus é Jesus, que nos manda chamá-lo de Pai. Chamem a Deus de Pai, porque no fundo queria Ele nos dar a ideia evidente que Deus é o Criador de tudo o que podemos imaginar existir. Mais ainda, os espíritos adiante vão retomar um conceito que já houvera sido disseminado por estes enviados, o da inteligência suprema, de uma inteligência acima das inteligências que temos. Porque se é verdade que nos nossos dias conseguimos identificar a inteligência do Espírito que está na Terra, nos inúmeros artefatos que Ele cria, benéficos ou não, nós haveremos de conceber que antes de tudo que aqui estivesse, e no contexto daquilo que podemos observar próxima e remotamente, reina uma inteligência. Uma inteligência que não estamos em condições ainda de entender, que deve ser sim a origem de tudo, porque acreditar no acaso, diante da preciosidade da harmonia que observamos no cosmos, seria por demais leviano e absurdo. É obra do acaso. Que maravilha! As coisas são tão harmônicas, se mostram dentro de uma fieira tão clara de estrutura, que afirmar que são obra do acaso é quase que afirmar a descrença em si próprio, quando sabemos que um relógio não surge sem a intervenção do relojoeiro. E este relógio macrocósmico em que estamos inseridos é fruto desta inteligência suprema. Mas Kardec ainda quer saber um pouquinho mais, né? Tendo-se produzido em todos os tempos e sendo conhecidos desde as primeiras idades do mundo, não haverão os fenômenos espíritas contribuído para a difusão da crença na pluralidade de deuses? E aí, a resposta dos espíritos é trabalhada de maneira fantástica por José Herculano Pires, quando em O Espírito e o Tempo tem a oportunidade de nos dizer que no mais recuado que se voltem os nossos olhares, identificamos o homem em contato com aqueles que o precederam nas existências reencarnatórias, num processo, numa simbiose de mútua proteção. Ora estamos reencarnados, mas aqueles que são nossos afins nos protegem. É verdade que os que são afins de briga
também estão ao nosso lado e nos perseguem, tentam nos fazer perder a oportunidade de concentração no foco da nossa própria evolução. E como o nosso foco não é muito certo, é fácil que a gente debande quando não tem uma firmeza. E a firmeza está duro, porque embora todas as semanas aqui estejamos ouvindo, refletindo, convidados a meditar, eis que nos surpreendemos na prática de velhas atitudes, que sabemos prejudiciais à nossa evolução, mas que não conseguimos reunir forças para afastar. Queremos, mas não conseguimos. Buscamos, mas ainda falhamos. Imagine então se as concepções acerca de deidades, divindades vingadoras, cruéis, que não toleram as falhas, fossem efetivamente verídicas, nós certamente estaríamos perdidos, ardendo aqui, queimando acolá, sofrendo mais além. A doutrina espírita, dizem-nos então os que respondem a Kardec, ela hoje sistematiza algo que a humanidade de há muito concebe, que é terem espíritos mais lúcidos, como que se fossem os seus deuses, os seus protetores. Quando o homem, pelas suas ações, pelo seu gênio, ou por um poder oculto que o vulgo não lograva compreender, se distinguia dos demais, faziam dele um Deus, e por sua morte lhe rendiam culto. Nos comentários lúcidos que faz acrescer a esta resposta, Kardec nos dá a seguinte orientação: a palavra Deus tinha entre os antigos acepção muito ampla, não indicava, como presentemente indica, a personificação do Senhor da natureza, era uma qualificação genérica. Qualificação tão genérica e tão presente, que Jesus, que não aceitou ser tomado como bom, acabou sendo colocado pelos homens como se fosse Deus. Nos ensinou a achar e a chamar Deus de Pai, e a respeitar os seus desígnios, e foi posto na condição de uma incoerência óbvia, pois se fosse ele Deus, e não o é, todos aqueles episódios pelos quais sofreu, pelos quais transitou, teriam sido de pronto rechaçados. Ah, Nazil, mas e a teoria do sacrifício? Nós já falamos já dela. Porque esta teoria, criada pelas mentes enfermiças dos homens que vivemos na Terra, nos fez perder todo o conteúdo do ensinamento de sermos melhores, que foi a tônica da presença de Jesus entre nós. Ele veio nos testemunhar o amor. E onde nós o colocamos? Num altar. E ao invés de valorizarmos a sua renúncia, o seu sacrifício, a sua dedicação, passamos a tirar disto um sentido mais profundo. Afinal de contas, quem é Deus pode passar pelas coisas e nem vai se tocar. Daí é um passo para a criação de uma doutrina, sobre a qual aqui nós já tivemos a chance de discorrer, de que Jesus nem mesmo um corpo tinha. Era alguém que mantinha apenas uma aparência de corpo. Olha o nível que a perversidade do pensamento pode conduzir. E aí não há mais nem valor naquilo que ele fez, naquilo que ele realizou. É sutil, mas elimina o valor, elimina o gesto, a consideração que devemos ter para com ele. Mas ele foi sacrificado por quê? Nós veremos que pela nossa ignorância. E de um ponto de vista bastante objetivo, Jesus foi sacrificado por contrariar interesses. Interesses que
insistem em explorar aquele que menos sabe, o vulgo, para dele viver. É bom a gente tocar nesse assunto de vez em quando, porque Jesus não vivia de nenhuma religião, não se colocou como intermediário, mandou-nos entrar no ambiente, no recesso dos nossos espíritos para louvar a Deus. E o que são as religiões? Casta de pessoas mantidas às custas dos outros para fazer o que cada um pode fazer em si mesmo, sem ter que pagar 10, 20, ou seja lá quantos %. Mantém-se na ignorância para usufruir-se da ignorância. E Deus, meu amigo, Deus nos tem a todos como filhos. Foram os homens que criaram as castas. A Deus, as castas não interessam. Até porque o exemplo mais lúcido que Ele nos permitiu conhecer veio para servir e não para ser servido, conforme as suas próprias palavras. A ideia então politeísta está aí. Dá para acreditar? A gente espera que não. Mas e os que acreditam? Aí tem a reencarnação. Virão outras, e mais outras, e outras tantas. Sempre na Terra, não seja ingênuo. Na Terra e nos bilhões de mundos que tem por aí, em formas muito mais sofisticadas do que aquela que os nossos veículos físicos têm. Mais atrasadas, agora também muito mais avançadas. Esse é o contexto espírita. Nos colocar numa posição de relatividade, entendendo que se já sabemos alguma coisa, deixamos de praticar. E se não sabemos, iremos conhecer amanhã, mas sempre com um mote da prática. É aqui que ingressa o final da análise da lei de adoração. Olha a racionalidade com que Kardec trabalha, a lucidez com que ele desenvolve a análise, pois Deus deu-nos a noção do conhecimento, falou-nos acerca da prece e agora envereda pelos caminhos que vão dizer da multiplicidade de deuses, para nos informar que isto é possível. E a gente que ainda deifica qualquer coisa, né? Até mesmo os espíritos, a gente que fica aí o dia inteiro invocando a ação dos espíritos, como se eles pudessem revogar as leis divinas. Mas vem a maneira de se tornar agradável a Deus. E qual foi a forma? Bom, a bajulação é um fenômeno humano, e você percebe que ela está presente se subir de posto. Se você for o chefe da faxina, lá no seu escritório, só os seus subordinados vão te valorizar, até porque você é chefe da faxina. Agora, se você for promovido a alguma coisa, nossa, nunca vai ver tantos amigos, né? O sujeito vai telefonar no dia do seu aniversário, vai escrever na sua página do Facebook: parabéns, chefão, estou com você e não abro, né? E outras coisas assim, sórdidas, que demonstram essa grande afeição. Eu digo que demonstram porque o dia que você perder a função, pode ter certeza que nem cumprimento de Natal recebe, né? Tem uma história de alguém muito próximo que vinha para Bauru mandando vir antes uma caminhonete de presentes que ganhava quando era vice-presidente de um grande grupo empresarial. Ele deslocava um caminhãozinho para trazer os presentes. Só de cesta de Natal, um ano eu ajudei a contar. Foram 12. No ano que ele deixou a função, ele deu uma risadinha e falou assim: 12 cestas, né? Mas o caminhão, imagina você trazer um caminhão baú cheio de presentes. Um dos últimos presentes foi um carro. Dá para entender? Então, um carro, está aqui a chave de um carro. É para você, porque você é um funcionário exemplar.
O dia que perdeu a função, no final do ano, ele disse assim: eu não tenho agenda para o próximo ano. Mas por quê? Ele costumava distribuir, né? Era pacote de agenda. Ele falou: não ganhei nenhuma. Eu falei: mas e o fulano? Não. E o Beltrano? Ixi, nunca mais me ligou. E eu sabia quem eram as pessoas, né? Fui repassando assim, deu risada. Eu falei: olha, rei posto, rei morto. O sujeito não quer saber. Acabou, né? Então, dentro dessa visão bajulatória, o homem julga agradar a Deus fazendo sacrifício. E Kardec, então, explora para valer. Quer saber que história é essa de sacrifício? Preciso, para agradar a Deus, preciso me sacrificar. E aqui vai de tudo, tá? Imagina que nós já chegamos a sacrificar o ser humano para agradar a Deus. Dá para ter uma ideia? Qualquer parada hoje para pensar, né? Imagina sacrificar quem? Não, pega lá aquele rapaz, põe aqui. Vamos matá-lo para ser agradável a Deus. Depois esgotava o sangue, porque o ritual era esse, seja com animal, seja com o corpo humano. Esgotava-se o sangue, reunia em cumbuca, molhava-se em folhas e aspergia o povo, né? E o povo ia embora para casa feliz, né? Eu brinco que o templo de Jerusalém no passado era uma grande churrasqueira. Uma verdadeira churrascaria, não churrasqueira, churrascaria, porque o sujeito imolava tudo, e o odor da fumaça, como se fumaça tivesse odor, né? Tenham tudo que você pode imaginar do contrário, isto agradava a Deus, era o sacrifício, né? Então Jesus mesmo, quando foi apresentado no templo, relata Lucas, seus pais tiveram que oferecer um casal de rolinhas. Aí elas eram consequentemente mortas, o sangue era retirado, e depois elas iam para a grelha. Aí o incenso agradava a Deus. Nem precisa ficar preocupado, porque os donos das bancas que permitiam as ofertas eram os que faziam as ofertas lá dentro. Tá bom? Assim como das piscinas, que as pessoas eram obrigadas a fazer as abluções anteriores. Veja que a história é velha, são os mesmos homens que estão na terra. Hoje sofisticou um pouquinho, mas o percentual continua o mesmo. Remonta à mais alta antiguidade o uso dos sacrifícios humanos. Como se explica que o homem tenha sido levar a crer que tais coisas pudessem agradar a Deus? A dúvida de Kardec é a dúvida de todos nós. Como é que nós já pudemos pensar nisso? Olha, presta atenção. Primeiro, o homem nunca compreendeu Deus como fonte de bondade. E a prova disso está em muitas mães, que a primeira coisa que ensinam para os filhos é: Deus castiga. Não adianta nada a gente mandar um moleque aqui para educação espírita. Chega lá, a mãe diz isso: Deus castiga, hein? Mãe, Deus castiga. Deus vai te castigar. Não mente para a mamãe que Deus castiga. Tá certo. Mãe, o telefone é para você. Fala que eu não estou. Mãe, Deus te castiga também? Cala a boca, menino, não vem me atormentar agora, né? Mas essa coerência nossa. Nos povos primitivos, ensinam os espíritos, a matéria sobrepujava o espírito. Eles se entregavam aos instintos do animal selvagem. Será que só eles? Em todo caso, vai lá. Por isso é que, em geral, não tinham o senso moral desenvolvido, eram cruéis. Segundo, é natural que os homens primitivos acreditassem ter uma criatura animada muito mais valor aos olhos de Deus do que o corpo material. Foi isto que levou a imolar animais e depois os homens, né? No dia atual jamais se imolaria um pet, né? Seria sim um sacrifício imperdoável. Páginas e mais páginas no Facebook. Agora, se fosse o ser humano, tem tanto. De conformidade com essa falsa crença, pensavam que o valor do sacrifício era proporcional à importância da vítima. Então, quanto mais afeto... Aí, então, Kardec aproveita para mandar duas perguntas complementares. De que modo os sacrifícios de animais precederam sacrifícios humanos? Desse modo, então, esse sacrifício, claro, não tem a menor dúvida. Então, de acordo com essa explicação que você me deu,
Não foi de um sentimento de crueldade que se originaram os sacrifícios humanos? Não, não foi. Olha a visão dos Espíritos como é ampla. Não foi. Foi de ignorância. Ignorância. E achou que era agradável. Então o sujeito sacrificava ao seu Deus os seus inimigos. E depois deles até se servia. No cérebro, que muitas tribos tinham o hábito de comer, para adquirir a inteligência. No fígado, e aí a expressão inimigo figadal, para usufruir da raiva. E com a raiva, poder manter coesa a tribo. Práticas. Comer o coração, para ter a força que o inimigo tinha. São todas lições da história. Nazil, será que eu já passei por isso? Eu tenho certeza que sim. Não? Será que eu já fui assim? Já fomos assim. Somos as almas dos homens que vivem na terra. E isso aconteceu há quanto tempo? Sabe-se lá. Dar-se-á que alguma vez possam ter sido agradáveis a Deus os sacrifícios humanos praticados com piedosa intenção? Olha que pergunta capciosa, né? Tá legal, não é fruto, né, da maldade, fruto da ignorância. Bom, então Deus gostava disso? Teria algum tempo gostado? Não, nunca. Deus julga pela intenção. Sendo ignorantes, era natural que eles fizessem assim. Nesses casos, Deus atentava unicamente na ideia que presidia o ato e não neste. Agora, antes que a gente fique achando que está perdoado, né? Na medida ou na proporção que se foram melhorando, os homens tiveram que reconhecer o erro em que elaboravam e reprovar tais sacrifícios. Foram com isto se aproximando das ideias de espíritos esclarecidos. E eles explicam o que é essa expressão. São espíritos que tinham, então, a envolvê-los o véu material, mas, por meio do livre-arbítrio, possível lhes era vislumbrar suas origens e fim, e muitos, por intuição, compreenderam o mal que praticavam e foram abolidos. Agora, então como é que fica essa situação? Fica que era uma prática fruto da ignorância. Bom, então hoje eu que não cometo mais esta ignorância, amigo, aqui você conhece mais. Você já sabe que um pensamento pode prejudicar o próximo. Um único pensamento. Puxa, e o que eu faço? Não os tenha. Não os tenha. Então eu não posso nem pensar. Nem pensar. Nossa, estou perdido. Não é só você, fique tranquilo, né? Somos vários os perdidos, os que falam aqui inclusive, né? A gente tem muito por melhorar-se. Muito. Muito mesmo. Mudando um pouquinho de ótica, Kardec pergunta de algo que está ainda hoje no mundo: guerra santa. Olha que coisa mais ridícula, né? Uma guerra receber o nome de santa. Santa. Considerando o que a gente tem de santo por aí, pode até ser que fique tudo igual, né? Como é que é isso? O que impele povos fanáticos, tendo em vista agradar a Deus, exterminar o mais próximo, justamente porque o próximo não partilha das suas crenças? Olha, isso é gente impelida por maus espíritos, que fazem guerra ao semelhante e com isto contrariam a vontade de Deus, que nos mandou Jesus para nos ensinar o quê? Que devemos nos amar e não nos odiar. Ele não pensa como eu penso. Respeito.
ele não segue as mesmas ideias que eu tenho, que devo fazer, respeitá-lo. Defender até o limite das nossas forças, que todos possam professar os seus pontos de vista, exatamente porque estagiamos em pontos diferentes evolutivos. E os que já conseguem compreender as coisas de uma maneira mais ampla, constatarão amanhã que esses que ainda estão para trás vão conseguir entender. É uma questão de tempo. Agora, nada justifica uma guerra santa. Nada justifica invocar-se o nome de Deus para destruir o próximo. Abençoar canhões. Prática usada no Brasil todas as vezes que os nossos soldados se envolveram em batalhas. Abençoar tropas, para que elas tenham êxito em detrimento dos outros, mas não somos todos irmãos. Não devemos ter uns para com os outros a consideração. Como é que se concebe uma visão religiosa que se diz enviada por Deus, daí demonstra toda a sua absurdidade, pregar a destruição do outro? Como conceber-se isso? É dizer, a gente olha hoje o nosso passado e percebe os equívocos, e tristemente constata que em nossos dias estes equívocos se perpetuam, porque ainda se guerreia no mundo muito mais em nome de Deus do que o contrário. Quando somos instados a entender Deus como sendo o amor, e não o ódio. Mas a visão equivocada, completamente equivocada, de todos nós. Se são desculpáveis os povos de não crerem na palavra daquele que o Espírito de Deus animava e que Deus enviou, sobretudo os que não o viram e não lhe testemunharam os atos, como pretenderdes que creiam nessa palavra de paz, quando lhes ides levá-la de espada em punho? Eles têm que ser esclarecidos, e devemos esforçar-nos por fazê-los, conhecer a doutrina do Salvador, de Jesus, mediante a persuasão e com brandura, nunca a ferro e fogo. Em vossa maioria, não acreditais nas comunicações que temos com certos mortais. Como quereríeis que estranhos acreditassem na vossa palavra, quando desmentis com os atos a doutrina que pregais? E esta é uma advertência para todos nós espíritas. Proclamar-se espírita significa despojar-se de certas práticas que ainda povoam o nosso dia a dia. E somos temerosos, vivemos preocupados, ciosos das coisas materiais. Quando a doutrina espírita vem nos dizer da nossa imortalidade, comprová-la, mas aí estamos nós a cometer despautérios no acúmulo de bens que não permanecerão conosco, impondo-nos jornadas de trabalho excessivas, impondo-nos renúncias absurdas, que custam relações e existências, tudo no afã de acumular, quando a doutrina vem nos falar da vida espiritual por excelência. Não nos tira da terra, mas nos faz dar à terra a importância que as coisas da terra têm. Então, pergunta Kardec, a oferenda a Deus feita dos frutos da terra é mais meritória do que os animais? E o espírito acho que fica um pouquinho preocupado com Kardec. Olha, eu já te respondi isso. Deus julga mais a intenção
e muito pouca importância tem para ele o fato. Agora, é evidente que se alguém oferece um fruto, é mais evoluído que quem oferece um animal, ou de quem chega a ofertar um outro homem. Agora tem uma frasezinha aqui, que é que vai ligar com a 673, que é tudo. A prece proferida do fundo da alma é 100 vezes mais agradável a Deus do que todas as oferendas que lhe possais fazer. Posso ler de volta? Vocês não tem nem como dizer que não, né? Vou ler. A prece proferida do fundo da alma. E aí a gente volta. Como é que são as nossas preces? A primeira coisa que as pessoas costumam me dizer quando abordo isso, Nazil, eu não sei fazer prece. Como assim? Não sei. Você pode fazer uma prece por mim? Imagina, a pessoa pede para a gente fazer prece por ela. Acho um barato, né? Você pode rezar por mim? Eu já de cara digo, eu não rezo. Você não reza? Não rezo. Puxa, rezar é uma coisa sem sentido. Vou ficar repetindo palavra? Não. Posso fazer uma prece. Ah, então você faz uma prece por mim? Não dá. Faz você, é por você mesmo. Ah, eu não sei. Você me ensina? Como alguém pode ensinar? Você tem que parar, pensar, dirigir-se a Deus, que tudo vê, tudo sabe, e vai saber da sua intenção. Por isso que eles insistem, a prece proferida do fundo da alma. Aquela sincera. Para encerrar, então, ele vem nos dizer, olha, não seria um meio de tornar essas oferendas agradáveis a Deus, consagrá-las a minorar os sofrimentos daqueles a quem falta o necessário? E neste caso, o sacrifício dos animais praticado com um fim útil não se tornaria meritório, ao passo que era abusivo quando para nada servia, ou só aproveitava os que de nada precisavam? Não haveria qualquer coisa de verdadeiramente piedoso em consagrar-se aos pobres as primícias dos bens que Deus nos concede na terra? E a resposta é que diz tudo. Deus abençoa sempre os que fazem o bem. E o melhor meio de fazer o bem é minorar os sofrimentos dos pobres e dos aflitos. Não quero dizer, escreve o Espírito, que Deus desaprove cerimônias, quando vocês querem, através dela, dirigir-lhe a prece. Agora, anota aí, muito dinheiro aí se gasta, que poderia ser empregado mais utilmente do que o é. Deus ama a simplicidade em tudo. Pare e pensa. Será que Deus não valoriza mais o fundo do que a forma? E é na prática do bem, nesse desejo sincero de amparar o próximo, que nós encontramos a síntese da lei de adoração. Porque o próprio Jesus, quando dirigindo-se aos apóstolos, recomendava devêssemos ter para com o próximo toda a consideração do mundo, ainda que este próximo não tivesse tal consideração para conosco, foi o próprio Jesus quem nos ensinou a deixar qualquer oferta perante Deus, para que fôssemos estar bem com aqueles com os quais ainda não nos encontramos. É na prática do bem, na prática diuturna do que estiver ao nosso alcance, que poderemos efetivamente fazer as nossas preces, porque elas representarão o nosso compromisso, não só prometido, mas exemplificado, executado. Joelhos dobrados, braços erguidos,
mãos postas podem representar para aqueles que ainda não têm o conhecimento que nos chega, uma atitude correta, e nós as respeitamos. Porém, os espíritas precisamos entender que servir a Deus é algo um pouco mais acentuado. No livro Religião dos Espíritos, a parceria Chico-Emmanuel produz uma lição interessantíssima sobre esse aspecto, servir a Deus. E lá, Emmanuel nos leva a refletir sobre as condutas dos homens que pensam agradar a Deus. Em nome de Deus, ou do amor a Deus, diz-nos ele, acumulam-se na terra tesouros e monumentos. Centenas de santuários, sob a rubrica de cultos diversos, espalham-se em todos os continentes. São chamados de pagodes, de mesquitas, de catedrais, de basílicas, de torres, de capelas. São majestosos alguns, estão na Ásia, na África, na América, na Oceania. Todos pretendem honrar a Deus desta maneira. É assim que as casas de oração que estão por aí têm os nomes mais diferenciados: templos, palácios, templos estilos, templos museus, templos consagrações, templos claustros, templos troféus. Os altares, que para os hebreus eram aquela peça de pedra, hoje são ornados de pedras preciosas. Estão no alto dos montes, repletos de pedraria e de ostentação. E para o curso das orações, ensina-nos Emmanuel, convertidas em cerimônias complexas, como se não fosse na simplicidade que devêssemos nos dirigir a Deus, pelas nossas boas ações, que nos tornássemos agradáveis ao Criador de todos. Pela complexidade das orações, num ritual de cores, de perfume, vasos, paramentos, nós nos iludimos e tentamos nos justificar, mas não passamos da matéria. Diz-nos Emmanuel, com que fazemos coro: longe de nós qualquer crítica destrutiva aos que assim adoram, mas a intenção nobre e reta, seja onde for, é sempre digna. Agora, esses nossos irmãos não são espíritas. Acreditam no espírito? Às vezes não. Têm as almas e temem as almas. Né? Nós já falamos sobre isso. O sujeito que nem faz prece à noite de temor da alma da mãe vir fazer-lhe uma visita. Né? E não tem a coisa mais gostosa do que receber a visita da mãe. Não, a minha não, está morta. Você que pensa, tudo bem. Né? Mas é a coisa mais gostosa do mundo, ver divisar, entrar a mãe, nossa, não dá para se conter de emoção. E os espíritas? Nós precisamos honrar a Deus de outra forma. E a partir daqui, tomando por norte a questão que nos diz Jesus é o exemplo e guia para a humanidade, ele vai nos dizer assim: como honrar o Criador, espíritas que somos, relegando-lhe as criaturas aos desvãos da miséria e às sombras da enfermidade? Que dizer da instância em que filhos felizes, a pretexto de homenagear a munificência paterna, fingem desconhecer a presença dos próprios irmãos mais fracos e mais humildes, extorquindo-lhes o direito da herança? Como glorificar o todo compassivo, inscrevendo-lhe o nome bendito em tábuas de ouro e prata, junto daqueles que se cobrem de andrajos e soluçam de fome? Lembremo-nos de Jesus.
anjo entre os anjos, vem estar na terra na condição mais humilde. Engenheiro das rotas excelsas, pisa na lama para louvar o bem. Puro entre os puros é a esperança de todos nós. Mensageiro da luz vai estar aonde? Vai estar na treva, para nos erguer da condição em que nos encontramos. Um magistrado incorruptível, de ninguém exigia certidão de pobreza, a fim de ser útil. Embaixador da harmonia sublime, é remédio aos doentes. Detentor das conquistas de um espírito que já progrediu, vale-se de barcos emprestados para o ensino da Boa Nova. Justo dos justos, deixa-se crucificar entre malfeitores, para engrandecer entre todos nós o poder do perdão e a força da humildade. Portanto, se quisermos ter fé, se quisermos efetivamente adorar a Deus, é necessário que atentemos para o seguinte: no fundo da nossa consciência, temos que ajudar a todos sem qualquer interesse e instruir a todos os que estiverem ao nosso lado, sem qualquer outra pretensão que não seja a de esclarecê-los. Esta é a única maneira, a mais justa e a mais alta, que os espíritas podemos encontrar para servir a Deus.